Bem-vindos à Cidade em Movimento. Este é um podcast da STCP, no qual vamos conversar, a partir do Porto, sobre formas de melhorar o serviço público de transporte e a mobilidade urbana em geral. Vamos estar com alguns protagonistas com experiências diversas nesta área. Eu sou o Abel Coentrão e, como habitualmente, vou conduzir esta viagem por temas sobre os quais venho, há anos, refletindo e escrevendo também. Neste episódio da nossa Cidade em Movimento, estamos aqui sentados, mas atrás, precisamente, ou à frente de coisas que nos fazem mover, temos a Sandra Melo. A Sandra possui formação académica e experiência profissional também nas áreas de mobilidade urbana e logística sustentável. Concluiu o doutoramento na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, dedicando-se a estudar o transporte urbano de mercadorias e a logística verde no campo do planeamento de transportes. Atualmente é coordenadora de investigação e desenvolvimento no CEIA, uma organização bem conhecida que trabalha precisamente em projetos de ID em múltiplas áreas da mobilidade e não só. Esteve envolvida a CEIA no projeto City Catalyst, uma iniciativa que visa desenvolver soluções tecnológicas e serviços inovadores para uma gestão urbana mais eficiente e sustentável. Olá, Sandra. Bem-vinda. Estamos aqui no meio de autocarros. Quando nós pensamos numa cidade em movimento, pensamos precisamente muito nisto, em automóveis, porque andamos muito dentro de um automóvel, mas também nestes objetos enormes que fazem movimentar pessoas. Mas, na verdade, sabemos que muito do movimento da cidade destina-se a transportar coisas de um lado para o outro. A logística urbana é, de alguma forma, um parente pobre da nossa atenção e da atenção de quem toma decisões com impacto na vida e na mobilidade urbana, no geral? Sem dúvida, sem dúvida. Por um lado, a logística urbana não vota, não é? Portanto, acaba por ser sempre secundarizada. Isso não há dúvida nenhuma. E, portanto, só recentemente é que começamos a olhar para a logística urbana porque apercebemos do grande impacto que ela tem na nossa vida. Porque ela passou a ser um incómodo. Mas passou a ser um incómodo porque durante muito tempo não lhe demos a devida atenção. Não foi gerida, portanto. Portanto, esta é uma questão que anda aqui muito circular, não é? Efetivamente, chegamos a um ponto, principalmente depois da pandemia, que é inevitável olharmos para este problema, porque ele afeta o nosso dia-a-dia a todos os níveis, não só a nível do tráfego, da velocidade a que nos movemos, mas também a nível da qualidade do espaço onde estamos, questões de segurança. E, portanto, sim, é sem dúvida algum um aparente pobre. Esperemos que isso mude, mas até agora tem sido assim. Pelos números que vamos conhecendo, nós vamos atirar aqui para cima da mesa, mas os que foi lendo ao longo destes anos, o comércio online continua a crescer e muito. Falou da pandemia e a pandemia foi um momento em que o boom foi notório, não é? Há quem tema pelos efeitos deste crescimento e ainda, digamos, nos resquícios da pandemia em 2022, foi curioso porque não havia muitas intervenções dele sobre o tema, mas o presidente da Câmara do Porto, portanto, desta cidade onde estamos, Rui Moreira, desabafava numa entrevista ao público, eu vou citar: a escolha do comércio online, que vem daquilo a que chamava ele, lojas negras, que não precisam sequer de iluminação, Sim. destrói o comércio tradicional, destrói a vida nas cidades, destrói emprego, destrói, faltaria aqui o verbo, a socialização. Deixamos de ser nós a ir buscar as nossas coisas para serem carrinhas que vêm entregar às nossas casas e que, com isso, criam enormes constrangimentos de mobilidade. Aqui voltamos à mobilidade. Mas o que é que lhe parece este retrato no geral? Concorda com ele ou é excessivo? Ok. Há um problema e o Dr. Rui Moreira está a vê-lo de uma forma absolutamente clara, mas há também uma oportunidade. E há um outro lado que também temos de incluir nessa análise, que é o facto das mercadorias virem ter connosco, podem-nos permitir, por exemplo, apanhar a mercadoria e isso a título pessoal até me acontece com frequência, que é ir buscar esse pacote, essa encomenda a uma loja tradicional. Sim.
e aproveitar e comprar algo que necessitamos. Portanto, pode haver aqui também uma oportunidade, pode até criar um conhecimento da nossa parte de algumas lojas e de alguns espaços que estão ao nosso redor e que não conhecemos. Pode evitar que nos desloquemos a um centro comercial para ir buscar uma mercadoria e afinal até podemos deslocar-nos a pé a um destes lockers junto a casa. Portanto, não tem só um lado negativo. Sim. Eu não vejo isto só com um lado negativo, porque dependendo da forma como recebemos as mercadorias, e nós não as recebemos necessariamente em casa, até Claro. porque finalmente começamos a ter estes operadores de entregas a cobrar-nos pela entrega, algo que não acontecia há cerca de 2 anos. 2, 3 anos. Portanto, num efeito pós-pandemia, as entregas estavam a ser feitas de forma gratuita e, portanto, havia muitos regressos à casa para entregar a mesma mercadoria. Pode haver aqui um efeito também positivo na forma como a logística se reorganiza. Eu acrescentava aqui um outro, na verdade, numa reflexão que produzi após essa entrevista, na altura, para o mesmo jornal, para o Público, eu lembrava-me que na pandemia, precisamente, eu passei a ter acesso, por exemplo, a cogumelos biológicos que eram produzidos em Esposenda, 10 km da casa onde eu vivia, e a pessoa que os produzia, ali num raio de 10 km, tinha acesso a uma clientela urbana, a clientes, Sim. e conseguia escoar a sua produção diretamente, ou seja, há este lado também, não é? Quer dizer, o de pequenos produtores à volta daquilo que é a cintura urbana terem acesso ao mercado da cidade, não é? Agora, em todo caso, se calhar o que aquela fase nos permitiu perceber foi que tínhamos comércio, não sei se a mais, mas muito comércio e gestão a menos. Sim. Mas isto tem muito a ver com a alteração do paradigma do consumo, que é muito afetado com a pandemia. Há aqui um efeito de pandemia que altera, não só na área da logística urbana, mas também na área do transporte de passageiros, altera de forma inacreditável, não só a forma como preparamos a operação, como nos posicionamos perante todas estas alterações sociais. Porque Tivemos o teletrabalho também, que uma parte dele ficou, não é? Ou seja, que alterou as dinâmicas de deslocação para o trabalho. E altera as dinâmicas de consumo também. Portanto, nós estamos numa fase ainda de adaptação a todas estas alterações sociais que ocorreram e que tiveram impactos económicos e que têm impactos na forma como os operadores de transporte fazem não só as suas entregas, mas como também transportam os passageiros. E a questão da tecnologia, o papel da tecnologia em todo este processo é fundamental. Acho que estamos agora numa fase de adaptação, dos pequenos lojistas, também de quem transporta passageiros, etc. Estamos numa fase de adaptação. Ainda estamos muito a tentar perceber ou a tentar posicionar-nos como é que usamos a tecnologia a nosso favor. Portanto, o outro lado que eu falava da oportunidade que estas alterações podem constituir, mas acho que ainda não é claro para todos os players da cidade como é que se posicionam, como é que tiram partido de tudo isto, como é que transformam este grande problema numa oportunidade. Numa oportunidade. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque também me dá a ideia, e às tantas concordará com isso, que se calhar para este tipo de serviços que se expandiram, às tantas estamos em muitos casos a usar as ferramentas erradas, do ponto de vista do tipo de veículos e tudo mais. Mas nós estamos a conversar aqui no âmbito de uma série de podcasts da STCP, Sim. que explora serviços, o deste autocarro que temos aqui atrás e outros mais pequenos. Se há muitos fatores na mobilidade urbana que afetam o desempenho do transporte público, a logística, por essa ocupação de espaço crescente, não é? Que vai pedindo, que é muitas vezes desregrada, não é? Será também uma delas, não é? Portanto, já éramos um país onde estávamos a andar demasiado de automóvel e continuamos. Sim.
de repente agora passamos a ter outro tipo de veículos, e noutro episódio discutimos também aqui com outra personalidade da academia, neste caso a questão da profusão de veículos de transporte descaracterizado de pessoas, Sim, os TVDE, não é? sim. Outra novidade também dos últimos anos. Ou seja, isto é tudo acrescentar procura a um espaço público, a oferta que neste caso não cresce. Sim, sim. E no qual andamos aqui também a discutir que é, temos que arranjar mais espaço para quem anda a pé, temos que arranjar algum espacinho para umas pessoas que até querem andar de bicicleta. Mas havia pouco, mas parece que há aí mais. Sim. Isto é tremendo, ou seja, já havia muita gente a exigir espaço e com o comércio online também aqui a meter-se no caminho, a gestão torna-se mais complexa ainda. Torna, mas, mais uma vez, é uma oportunidade. É desafio, É uma oportunidade. Que acho que, com o uso da tecnologia e o uso dos dados, porque todos falamos de dados, e acho que todas estas alterações vão centrar-se nos dados e as soluções venham da forma como os vamos tratar, vão permitir um uso mais racional dos recursos. Porque a questão é que temos um veículo privado e o veículo privado está parado 22 horas, ou 22 a 23 horas por dia. 90% do tempo. Exatamente. Portanto, é um uso pouco racional. Provavelmente vamos ter de explorar outro tipo de soluções para o uso desses veículos. E o mesmo se aplica a todas estas soluções que temos na cidade, que se forem geridas numa lógica distinta da que estávamos habituados, vai permitir uma maior eficácia do uso destes recursos e da alocação destes recursos ao espaço público. Talvez seja parte de uma evolução natural abandonarmos o conceito de possuir, de ter a posse de um veículo privado e passarmos a pensar apenas em aceder ao veículo privado. E o crescimento dos TVDs demonstra isso, não é? Que as pessoas querem ir do ponto A para B. Não precisam necessariamente de ir a conduzir o seu próprio veículo de A para B. E fazendo os cálculos de até que será a fatura da mobilidade, se as pessoas colocarem a fatura da mobilidade mensal e perceberem que há um seguro associado, há uma manutenção associada mais o custo de combustível, isso provavelmente em muitos dos portugueses até fica bastante mais caro do que um uso de outro tipo de solução. Sim. E continua a ser automóvel, continua a ter a flexibilidade associada, etc. Portanto, sejam soluções como os TVDs, o car sharing, soluções em que, por simplesmente, podemos chamar um veículo a partir de uma app com muita facilidade, permite um uso muito mais racional de todos estes recursos. Portanto, não precisamos todos ter o nosso próprio veículo. Ou pelo menos de ter a circular, não é? Podemos tê-lo em casa para ir passear, se quiser. Isto a nível de transporte de passageiros, mas a nível de logística urbana, Sim. temos caminhado na mesma direção. Portanto, todas estas apps que nos permitem identificar onde está a mercadoria têm um valor enorme para a sociedade, porque nós sabemos que a mercadoria vai chegar naquele intervalo, às vezes dizem-nos mesmo vai chegar nos minutos seguintes. Portanto, evitamos que andem transportadores pela cidade com a nossa encomenda e a voltar à casa 2 vezes ou 3 vezes ou a deixar num outro local. Portanto, acabamos por reduzir viagens. E é na tecnologia e no uso dos dados de forma a aumentar a eficácia destas soluções que nós temos esta oportunidade de melhorar. Falou aí há pouco dos pontos de recolha e também agora de uma coisa mais recente, pelo menos aqui no nosso universo, que são estes armários, no fundo, cacifos, lockers, né, onde também são deixadas encomendas que podemos ir levantar. A União Europeia suporta muitos projetos de desenvolvimento de logística urbana sustentável. Né? Estou a lembrar-me do Cycle Logistics, City Charger, Cargo Bike, em que Lisboa até é uma das cidades participantes. Lembro-me, por exemplo, que em Lisboa, que na verdade também é uma das cidades portuguesas onde o uso da bicicleta avançou um pouco mais, não é? Quer dizer, surgiu há uns anos um serviço privado de entregas muito interessante, que era o Camisola Amarela, Sim. não é? Em bicicletas de carga.
A questão aqui é que o que eu noto, pelo menos, é que isto são exemplos que tardam em contagiar positivamente o resto do país. Neste aspecto, por exemplo, de uma logística feita de forma mais ligeira, com veículos que ocupem menos espaço, nós estamos condenados a sermos os melhores a produzir bicicletas, como somos, um dos melhores países da Europa, e um dos piores a usá-las. Quer dizer, Bom, isso tem a ver com o facto da resposta que os operadores nos dão tem de ser adequada ao que nós procuramos, não é? E se, de um ponto de vista ideológico, até consideramos todos que seria bom recebermos as nossas encomendas de bicicleta, na prática, talvez isso demore um bocadinho, não é? A comida que vem do restaurante demora um bocadinho mais, não é? Inevitavelmente, para fazer a distância percorrida, etc. Agora, acho em que... Lisboa parece que demora menos. Porque às vezes, dependendo das zonas de que estamos a falar, às vezes demora menos. Não, eu acho que a bicicleta tem um espaço, as cargo bikes têm aqui um Que ainda espaço não está explorado. que não está explorado, mas que tem mais potencial se visto numa lógica de parceria com outra solução. Portanto, apenas para a última milha. E aí há espaço, mas aí depende muito do operador. Claro. Depende mais até do operador do que da nossa vontade. Na Europa, o que nós temos visto é que mesmo operadores que em Portugal continuam, no fundo, a explorar o serviço com carrinhas e assim, em sítios onde também a infraestrutura tem mais restrições, já se mudaram, portanto, para bicicletas de carga elétricas, portanto, que têm, aqui levam mais longe, com menor esforço, e se calhar a velocidades comerciais mais aceitáveis. Gostava de falar um bocadinho sobre esta questão da partilha. Falamos há pouco da partilha de um automóvel, né, que está na mão de alguém e que usamos ambos em diferentes momentos. Né? Também aqui no campo, por exemplo, da logística, há muito espaço para partilhar, por exemplo, uma infraestrutura de armazenamento que permita que depois a última milha se faça por operadores mais pequenos, menos intensivos no consumo de espaço, mas também por aí ainda não temos muito caminho feito. Esta ideia de construirmos nas nossas cidades hubs logísticos, não é? Onde tudo chega, tudo cai. Se quisermos, até se calhar podemos ir lá buscar a nossa encomenda, se ficar no nosso caminho, mas de onde as coisas possam depois sair mais de forma mais ligeira para o destino final. O problema dos hubs logísticos, ou tem sido o problema dos hubs logísticos a nível europeu, é que os operadores aderem, mas isso implica uma quebra no processo de entrega, não é? Portanto, implica uma transferência da carga para outro tipo de modos, o transbordo. Que no transporte público tem sempre também um problema. Exato. Mas, portanto, há um custo de tempo, há um custo económico, há um custo nessa transferência. Portanto, o que se observava até há pouco tempo era que quando havia um financiamento público para essa infraestrutura, os operadores até usavam. A partir do momento em que deixava de haver o financiamento público, há um abandono dessa iniciativa. Portanto, isso demonstra que há um custo, há um incómodo em todo o processo. E, portanto, os operadores escolhem não fazer esse percurso num espaço partilhado e organizarem-se da sua forma, porque, no caso da logística urbana, o fator mais relevante é o tempo. E portanto, esse espaço de partilha, embora possa ter outro tipo de benefícios a dada altura, se for gratuito, quando deixa de ser gratuito, levanta aqui todo um conjunto de restrições com as quais eles não têm que lidar. Portanto, o modelo económico ainda não aceita, digamos, no fundo, aquilo que são as perdas decorrentes do tempo de transbordo ou também das velocidades, é que depois o resto... Sim, mas o sucesso dos parcel lockers, que no fundo são quase micro-hubs, vem daí, não é? Porque o operador deixa e continua a fazer a sua rota. Portanto, é muito previsível. Não há... Estão normalmente em sítios onde é possível estacionar corretamente, melhor do que esta coisa de, para chegar à minha casa, estacionar em cima do passeio, incomodar o peão.
enquanto me entrega uma coisa qualquer a mim, tenho uma deficiência física. Mas essa é uma questão que, agora que falou nisso, sim, é uma questão que tanto os transportes passageiros como os transportes de mercadoria estão claro, lá está, se há pouco dizíamos que a logística urbana era o parente pobre dos transportes, é a logística urbana, mas eu diria que logo a seguir vem a mobilidade inclusiva, seja ela de mercadorias, seja de passageiros. Portanto, E principalmente a pedonal, não é? Que no meio deste conflito é sempre normalmente a que fica mais esmagada. é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil, não é? É mais fácil. Não há um movimento de peões. Pois. É uma questão que eu próprio me tenho tentado refletir sobre isso. Porque como é que, sendo nós todos peões em qualquer momento da nossa vida, durante o dia somos várias vezes peões. Eu deixei o carro, alguns aqui, e vim a pé os últimos 200 metros. Como é que de repente nos deixamos de identificar com esse papel, não é? Com esse lugar? Vamos um pouco até ao CEIA, sem sair daqui. O CEIA tem estado envolvido em muitos projetos que procuram também, no fundo, um deles, se calhar, aquele que tem sido mais noticiado nos últimos tempos, que procura até medir a pegada carbónica da mobilidade individual e no fundo, está a trabalhar naquilo que eu chamaria no lado da cenoura. Porque isto da mobilidade só lá vai com o pau, com restrições, há alguns usos, mas também precisamos daqui do lado da cenoura, que é de incentivar as pessoas a mudar de comportamento, não é? De que forma que estes projetos em que vocês têm estado envolvidos, que eu sei que depois têm tentado levá-lo para vários campos, no fundo, de aplicação, têm beneficiado os modos ativos e o próprio transporte público? Têm notado já esses efeitos? Portanto, a lógica que temos adotado em muitos desses projetos é efetivamente a lógica do nudging, portanto, que sim, de uma forma mais simples mais simples dentro do pau e da cenoura é parte cenoura, da cenoura. seria a cenoura. Mas não é só uma cenoura. Não querendo chamar burro a ninguém, não. E com muito carinho pelo burro enquanto animal de carga e que na logística teve muita importância. Mas não é uma lógica só de cenoura, é uma lógica se eu tivesse que colocar as coisas assim, seria partilha aquela cenoura, mas se aceder àquela cenoura, consegue aceder a outro tipo de vegetais logo ali ao lado. E, portanto, isto para dizer o quê? Estes nudgings, portanto, a nossa postura tem sido olhar para a mobilidade como um ecossistema e, portanto, não olhamos apenas como um cativar ou um influenciar para os modos ativos e para o transporte público, assim como os sistemas de partilha de veículos, mas forçar o utilizador a olhar para isto como um ecossistema que, se tiver um comportamento sustentável, vai ser beneficiado e vai beneficiar a própria comunidade. Daí que depois, eu não sei se a forma correta de dizer isto seria recompensa, mas sim, há uma espécie de recompensa por esse comportamento individual e em comunidade que lhe permite depois usufruir de outro tipo de serviços e de ativos também sustentáveis. Portanto, há toda uma lógica de ecossistema que acaba por reverter para a sociedade. Também a esse nível temos tido uma atuação muito forte na formação de jovens e no alerta de jovens em diferentes idades escolares para a questão da sustentabilidade. Portanto, queremos que eles se tornem uma espécie de embaixadores da sustentabilidade, assim como os próprios transportes públicos podem desempenhar esse papel, porque a partir do momento em que os operadores de transporte, por exemplo, partilham os seus dados e permitem uma maior eficácia da mobilidade enquanto ecossistema, estão a contribuir para a sustentabilidade da cidade, estão a fazê-lo de uma forma ímpar. No fundo, vocês estão a utilizar aqui neste caso os dados, e se calhar é melhor explicarmos às pessoas que não conheçam um pouco como é que funciona isto, não é? O AIR, ou AIR, nunca sei bem como é que vocês o AIR, sim, é o acrónimo de Are You Ready? Are You Ready, não é? Mas vocês usam a informação, no fundo, para monitorizar o nosso comportamento, não é? As nossas escolhas e, a partir daí, definir o sistema de recompensas, não é?
Os transportes públicos entram também nisso, não é? Portanto, Exato. Portanto, queria saber. que a aplicação que não é o único exemplo que nós temos de sistema de recompensas, mas o que a aplicação faz é que com a sua aplicação pode usar soluções de modos, desculpem, de modos suaves, portanto, seja de bicicleta, trotinete, ou de transporte público, porque associamos mais a comportamentos sustentáveis, esses modos, e, portanto, à medida que se desloca, há uma contabilização dessas deslocações que depois é convertida em ativos ambientais. Portanto, esses ativos são posteriormente convertidos em bens e serviços, novamente com um caráter sustentável, dos quais pode beneficiar. Portanto, é quase um prémio pelo seu bom comportamento. Porque também o comportamento está a ter um benefício não apenas para a pessoa em si, mas para a comunidade. Não é? E, portanto, o andar a pé, já conseguiram de alguma forma incluir disso o andar a pé? Porque é mais difícil se calhar monitorizar, embora os telemóveis hoje digam quantos passos a gente... Exato, essa é uma discussão, que... Porque os outros serviços são monetizáveis também. A gente paga um bilhete, entra, não é? Seja para usar uma bicicleta partilhada, ou uma trotinete partilhada, ou um autocarro, ou mesmo um táxi, não é? Sim. Agora, o andar a pé é uma coisa que fazemos por iniciativa própria, saímos de casa para ir à escola com as crianças. Essa é uma questão que nos levanta, mesmo internamente, algumas dúvidas pelo caráter do ponto de vista de... Não é uma questão tecnológica, não é uma questão, portanto, para nós, é como diz, contar passos, qualquer tecnologia o faz agora, é mais não termos a certeza de como é que isto influencia o processo, ou como é que podemos compensar isto. Porquê? A aplicação tenta mudar comportamentos. Sim. E, portanto, tenta mudar comportamentos do tal comportamento menos sustentável para as tais soluções de transporte público, de micropartilha, etc. O andar a pé é algo que a pessoa faz como complemento a todas estas atividades, não é? Sim. Do ponto de vista do que está por trás do conceito, para nós não é tão... Não é de forma... Não há aqui uma relação inequívoca de que deve ser compensado no sentido em que nós não queremos... quer dizer, eles já estão no caminho correto, mas por outro lado eles fazem-no como complemento, não é? Não vai alterar, o facto de ser um bónus não vai alterar o comportamento. Aquele comportamento. No limite vamos ter pessoas no ginásio a caminhar na passadeira a serem compensadas pela... Isso é outra coisa, não é? Portanto, o contexto em que as coisas acontecem é uma dificuldade. Eu percebi imediatamente que, no fundo, as plataformas com que vocês trabalham têm dados que são mais, digamos que, monitorizáveis, no sentido de perceber se elas efetivamente significam uma efetiva prestação de um serviço de mobilidade, enquanto que o andar a pé não, é mais complicado. Em todo caso, eu acho que, na verdade, seria interessante encontrar um complemento que incluísse o andar a pé, no sentido, desde que pudesse ser validado, em que haverá gente que faz pouco, que provavelmente poderia fazer mais, que se calhar está até a utilizar alguma micromobilidade para distâncias que se calhar não seriam muito necessárias. Ou seja, também haverá aí alguma capacidade de mudar comportamentos no sentido de dizer eu posso fazer mais isto. A questão do controle, aí compreende-se a vossa dificuldade, porque se eu entrei num autocarro, você pega num telemóvel e ponho no meu cão e ele faz 6 km. Não, mas por exemplo, nós já usamos num piloto que fizemos, interessantíssimo, já usamos o Air associado também ao modo pedonal. E aí até partia de uma iniciativa que teve depois um
teve um objetivo associado à caridade, em que havia grupos organizados de pessoas que, determinante, depois tinha obviamente um algoritmo por trás, mas o número de bónus que iam recebendo dependia se iam em grupo, se iam sozinhos, e portanto isto E fez... aquilo revertia para alguma... Exatamente, e portanto fizemos este piloto internamente e portanto houve uma grande adesão dos colegas que em períodos de almoço, em períodos fora do trabalho, etc., faziam questão de ir colecionar os seus zeros para atingir essa meta que é uma meta social. Que era uma meta social. É algo pelos outros. Exato. Neste tempo é que tanto falamos que os nossos comportamentos são maioritariamente individuais, ou seja, mesmo nesse sistema de recompensa, vocês não deixam de apelar àquilo que é eu tenho um benefício para mim, mas ao mesmo tempo é possível introduzir, digamos, nesse sistema essa ideia do benefício coletivo, como falaram, que é desde logo ambiental, mas também direto, se calhar, na recompensa que não é para mim, mas para alguma organização. Isso faz parte claramente dos nossos valores e da nossa missão, portanto, porque nós na realidade o nosso core business, não é? Está mais voltado para a tecnologia e a mobilidade, mas faz parte das nossas preocupações em todos os processos, todos os produtos e serviços que dinamizamos, não só tentar influenciar o indivíduo como a sociedade, numa lógica de comunidade. Estamos sempre a tentar ter um impacto positivo em todo o ecossistema envolvente. Ok. Que outras iniciativas no vosso radar de atuação poderão ter também um impacto positivo na forma como usufruímos do espaço urbano e também como nos deslocamos nele? Eu sei que vocês estão na iniciativa Be Neutral. Quero falar-nos um pouco deste projeto que tem muitos parceiros e que aspira, assim, muito resumidamente, aspira à criação da primeira região neutra em carbono da Europa. E essa região é aqui, é o norte de Portugal, não é? Norte. Bom, por acaso com pouca divulgação para o impacto que realmente tem, mas a Agenda Bineutral envolve 44 parceiros, portanto temos não só parceiros da indústria, como 8 municípios que vão servir de demonstrador às nossas iniciativas e, portanto, temos um grande leque de produtos e serviços que tentam ser neutros em carbono, associados essencialmente à mobilidade, mas não só à mobilidade, e que depois farão parte de todo um ecossistema que beneficiará as cidades. Portanto, nesse campo temos desde sistemas de partilha de veículos, que lá está, tenta aumentar a eficácia do uso do device, o que reverte depois para a sociedade. Temos novas formas de utilizar os autocarros com sistemas de serviço como o Bus as a Service, que na realidade é uma forma de transporte mais flexível. Temos desde parceiros que estão a desenvolver carregadores elétricos com uma capacidade muito superior e com uma performance muito superior, acho que já existem no mercado. Portanto, e transversal a todo este desenvolvimento de produtos, e são muitos produtos mesmo, temos sempre uma preocupação ambiental. Temos sempre uma quantificação desde a fase de concepção até à fase de implementação do produto e serviço no mercado. Temos essa quantificação de forma depois a reverter todo um produto bastante mais amigo da sociedade para cada uma dessas cidades. Portanto, há aqui eu acho mesmo que isto implementado de uma forma integrada como num ecossistema vai ter um impacto fantástico em cada uma destas cidades. Cidades essas que, por exemplo, que se calhar já estejam mais orientadas, por exemplo, e mais conscientes do ponto de vista da gestão política para a necessidade de desenvolver os seus planos de mobilidade urbana sustentável, que é uma coisa que ainda não está generalizada em Portugal, não é? Dentro, por exemplo, dessa parceria, nota uma maior percepção, no fundo, do papel que os municípios têm
na definição destes planos, ou seja, deixar que a rua não seja gerida por cada um de nós, por cada empresa que está lá a usar, mas que façamos politicamente também as nossas escolhas, não é? A favor de uns, às vezes em desfavor de outros, num determinado momento, mas para que haja um maior equilíbrio. Isso está a acontecer dentro desse grupo, por exemplo? Sim, neste grupo de cidades há uma percepção clara de que não podemos continuar a fazer o planeamento da mobilidade e a organização dos serviços de mobilidade. Não. Há aqui o que eu diria que é o fio condutor de todos estes processos, é a partilha de dados. Portanto, estas cidades estão muito alertas para o papel que a partilha de dados pode ter na melhoria das condições de vida dos seus cidadãos. E das decisões deles também, absolutamente, né? Com dados eles sabem identificar melhor os problemas. Absolutamente. Mas desculpas. Mas aqui estamos também dependentes da disponibilização de dados. Isso leva-nos à grande questão, que é os operadores de transporte, no geral, têm muita dificuldade em partilhar os dados. Era um segredo, era a alma do negócio, antigamente. Coisa... Exato, nós ainda temos esse argumento. Estamos aqui a conversar sobre partilha. E nós sabíamos que o paradigma de muitos negócios até, e continua a ser de outros, mas até há pouco tempo era isso, o segredo. Confidencialidade, sim. A confidencialidade. No transporte isso é um problema, na mobilidade no geral é um problema. Sim, mas acredito que se conseguirmos transmitir aos operadores a percepção que, partilhando os dados, podem ter vantagens, seja porque vão aceder a outro tipo de serviços na cidade, ou porque vão obter uma localização num espaço preferencial onde se podem integrar com outros parceiros e, dessa forma, criar ali uma economia de escala, criar ali um ponto que capta mais utilizadores. Também associado às próprias questões de reporting ambiental. Eu acredito que quando os operadores começarem a ter a percepção que não estão apenas a dar, mas que acabam por obter um benefício individual, mas que obtenham um grande benefício individual e tenham a esperança que também percebam que é um indivíduo, uma recompensa para a sociedade, para a comunidade, que comecem a partilhar. Porque esse é um grande obstáculo quando as cidades tentam fazer algo, que às vezes não basta a visão, é preciso ultrapassar estas questões mais operacionais. Vale a pena ter um digital twin, é que está lá uma imagem parada, vazia, porque não conseguimos depois funcionar, não é? ou porque o digital twin vai recebendo informação de alguns players, mas se não recebe de todos, fica um bocadinho aquém da sua potencialidade. E pode induzir decisões erradas. Porque se acreditamos que de repente que aquele pedaço de informação que estamos a receber representa de alguma forma o todo, podemos estar a ser enganados, não é? Por isso não podemos. Sim. Precisamos de uma quantidade, de uma amostra pelo menos bastante variada de dados para produzir uma informação coerente e correta do funcionamento da cidade. Em múltiplos aspectos. Mas o principal prejudicado numa situação dessas até acaba por ser quem não partilha. Porquê? Porque o decisor vai tomar a sua decisão em função daquilo que vê no dashboard, em função da informação que está a receber. E, portanto, se percebe que há um determinado problema num dos pilares, não é, da decisão, vai agir sobre aquele pilar. Independentemente do efeito que tenha lá. O que não quer dizer que o parceiro que não partilhou os dados até não tenha um problema maior, mas a questão é, só podemos tomar decisões sobre aquilo que nós conhecemos, não é? Ia ser assim, não é? Portanto, eu acho que a dada altura, quem não partilha vai perceber que não o pode fazer, porque isso o impede de chegar a outros níveis, não só de decisão, como níveis de acesso a benefícios e de eficácia. E, portanto, eu acredito sempre que há uma oportunidade para mudar as coisas, portanto, eu acredito que há aqui uma oportunidade de... Sim, e estamos, na verdade, aqui a produzir este podcast, não para pintarmos um futuro negro, porque senão também apagávamos já aqui as câmaras de vídeo e ficávamos às escuras, mas eu também quero agradecer, Sandra, já terminamos aqui a nossa entrevista, por trazer no fundo também essa nota de esperança.
falamos aqui muitas vezes de partilha, portanto, por partilhar connosco, aqui neste caso, portanto, essas perspectivas sobre o que é que pode mudar para que esta cidade se mantenha em movimento, mas num movimento de certa forma equilibrado. Obrigado também a si, que nos acompanhou nesta viagem por um tema tão relevante. Este podcast vai continuar a andar por aí, literalmente, quer no site da STCP, quer também nos serviços de streaming habituais. Muito obrigado.